Se o som ficar alto, vocês me dão um toque aí. Vamos começar. Primeiro eu vou começar de ontem para hoje, tá? Eu tive um casal ontem, que mordeu ontem, né? Mordeu na live de ontem. E me mandaram um recado hoje, no mínimo, ligeiramente mal criado, né? Eu tô rindo porque essas situações, elas me divertem, né? Um casal que hoje está tentando ter filhos, né? E não consegue, né? Ele está com, acho que 40. E estou falando deles hoje porque eles não tem nenhum problema da gente estar falando. E não é ético o problema, é pessoal e universo de crença. Tá? Então eles com 22, 23 anos começaram a sequência abortos felizes, né? Que é assim que eles chamam, não sei o que chamam, são eles, né? Ela abortou com 18, a primeira vez, porque eles estavam começando a namorar, saíram uma noite e ela abortou, depois abortou com 21, com 22, aí casaram com 23, com 24, com 26, com 28, com 35 e agora eles querem ter filhos, tá bom? E foram no médico e o médico disse que ela ficou estéril de tanta curetagem que ela fez, né? A estrutura da parede do útero dela não segura mais criança. Tá? E aí, quando ele me ligou xingando, né, de manhã, eu falei para ele: ué, vocês não estava tudo bem? Ele falou: lógico que não está tudo bem. Quem imagina, a gente é tremendamente arrependido, e éramos inconsequentes. Aí eu disse para ele: beleza, inconsequente uma, duas vezes, 3 talvez burrice, mas 5, 6, 8 é um pouquinho demais, né? Tá? E fiz a proposta para deles fazerem aliança, ou seja, se corrigirem, né? Ela fazer um tratamento que existe, dá para fazer até, tem uma técnica de acupuntura onde você reestrutura as paredes, né? Reestrutura tecidos do corpo em geral, e para eles começarem a fazer salmo pedindo realmente redenção, né? Porque é mais ou menos disso que a gente vai falar hoje, tá? Então vamos, só para vocês entenderem, quando a gente está conversando aqui, não é pessoal, tá? Aliás, isso eu avisei vocês nas primeiras lives, e quem foi meu aluno durante a vida aí já ouviu isso algumas dezenas de vezes, tá? Não é pessoal porque eu não tenho absolutamente nada contra ninguém, nem contra aquilo que as pessoas acreditam, né? Eu sou uma das pessoas que entende que todo mundo tem direito de escolha, todo mundo tem livre-arbítrio, mas eu também acredito que em lei de consequência, lei de retorno. Você acredita, você vivencia. Na minha vida é natural de que as coisas aconteçam na direção daquilo que você produz. Tá? Como está escrito em diversos livros, é assim, né? Você não espera plantar um mamoeiro no seu quintal e do seu mamoeiro que vão nascer mangas ou tâmaras, porque não vão, né? Você plantou mamão. Tá? Mas estamos estamos ingressando na estrutura da Páscoa, né? E hoje eu separei para a gente falar sobre alianças divinas, tá? E aí eu começo dizendo para vocês o que é uma aliança, né? Aliança é aquele anel que você põe no dedo assim, né? Quando você vai casar, né? Que é um costume que vem da Idade Média, né? Não só da igreja, mas dos reinados, né? Você beijar o selo do rei, do soberano, ou você beijar o selo do sumo pontífice, né? Como uma maneira de você dizer que você não só é súdito, leal, que você
deve a sua lealdade, mas que você também se compromete a seguir a esse soberano, a esse pastor, a esse sacerdote, seja lá o que for. Tá? Mas compromisso vem de uma outra estrutura que é linguística, né? Com permisso, com permissão. Porque você pressupõe que a partir do momento que você vai fazer compromisso, né? Que você tem alguma ideia, tá? De com o que, ou com quem, ou com quais fundamentos você está se comprometendo. Tá? E qual é? O que você tem de bom para você estar se comprometendo e o que é que você tem de obrigação ou de atribuições por aquilo que você está se comprometendo. Tá? Dentro da estrutura de lei oral é uma coisa que vem antes dos livros escritos, né? Para a gente, a Torá bíblica, né? Alguns livros da Babilônia que foram encontrados, né? A própria Bíblia cristã, tá? Porque a Bíblia cristã, não adianta a gente falar que a Bíblia cristã, os 5 primeiros livros são os 5 primeiros livros da Torá judaica, porque não são, tá? Os nomes são os mesmos, mas na Bíblia cristã, os 5 primeiros livros são literalmente um resumo pinçado do que seria a Torá judaica. Mas a gente vai falar de compromisso, tá? Ou de alianças divinas. Por quê? Porque, via de regra, quando você começa a ler para trás, e você começa a entender um pouquinho, tá? Não só porque eu sou teólogo e filósofo de formação, eu gosto, mas porque você precisa entender um pouquinho do que é a história, do que é a tradição, e precisa entender conceito. Porque quando eu falo aqui de cura de gerações, de epigenética, de maldições de famílias ou de povos, é justamente por causa desse tipo de fundamentação. Então vamos lá. Né? A primeira grande aliança bíblica, ela é adâmica, a gente chama assim. Né? Por quê? Porque Deus, está lá no livro que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Que é uma colocação que eu particularmente não gosto, tá? Porque se você for começar a entender dentro do universo místico, você começa a ler o livro direitinho, tá? E você vai entender que Adão é um superdotado. Tá? E por outro lado, porque você está limitando a estrutura da criação a uma determinada imagem, tá? Mas Adão é um superdotado. Tá? Adão não é um bobão como a gente pensa que Adão é um Neandertal, é um homem das cavernas lá, que está lá peladinho, botando as folhinhas de parreira lá na frente, e que ele não tem noção de nada. Tá? Certo? Por quê? Porque a referência para Adão é que Adão é um ser tão luminescente, tá? Que os anjos vêm reverenciar Adão, tá? Que Adão é uma criação, é um contexto de criação que tem uma faceta, tem uma origem, tem uma função diferente da função angélica. Tá? Então Adão é criado dentro da estrutura da perfeição, certo? E Deus dá para ele, como aliança de presente, Deus dá para ele absolutamente tudo para que ele desfrute, tá? Por que eu tô... Qual é a lógica de eu estar trazendo esse princípio para vocês, tá?
Justamente porque hoje, quando você fala de lei de atração, quando você fala de sincronicidade do universo, a gente diz que você tem que começar a ter reverência e você precisa começar a aceitar o que te foi dado e a reconhecer o que é que você já tem de bênção, que é onde você já usufrui, tá? O amor das pessoas que te rodeiam, né? A atenção que você tem, a inteligência que você tem, a saúde que você tem, aquilo que o universo te presenteia como amor, como suprimento, como troca, né? Como conhecimento. Então tem um monte de reverência. Tá? E diz o livro lá que Adão só não pode mexer numa árvore. Tá? E vamos colocar assim, eu não vou entrar em discussão filosófica com vocês, mesmo porque a grande maioria de vocês não leu a base filosófica. Tá? Vocês têm a história que foi contada na igreja lá, então eu vou ficar com ela. Tá? E aí, Adão ele é exposto, ou ele é tentado, certo? A comer da árvore supridora do jardim, tá? Que a gente chama de árvore de conhecimento, alguns chamam de árvore do bem e do mal, porque ele toma consciência, tá? Eu só quero que vocês entendam o seguinte, tá? E eu não vou nem botar Eva nessa brincadeira, do mesmo jeito que eu não vou botar Lilith, eu não vou aumentar o tamanho desse, eu vou só na aliança aí, tá? Eu vou colocar para vocês assim, Adão está numa esfera onde ele é suprido integralmente, tá bom? Ele está lá para desfrutar, tá? A árvore que ele experimenta faz com que Adão despenque. O que é despenque? Ele toma consciência daquilo que não é suprido da maneira como ele é. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Ele toma conhecimento, ele experimenta, tá? A necessidade de entender ou de perceber de que faltam coisas a partir daquele momento. Tá? Ele deixa de ser suprido. E isso a gente entende que não é da maneira como o livro coloca para vocês, que diz assim, então Deus foi lá e, pumba, dá uma bicuda no traseiro de Adão e falou, te vira aí, compadre, pega a tua mulher aí e vai se virar, tá? E aí você passa a ter aquele Deus punitivo que diz que a partir daí, ferrou, tá? Não tem mais conserto, seremos eternamente pecadores, e não temos nenhum direito de nos acertar ou de melhorarmos a ponto de chegarmos na perfeição. Tá? As correntes filosóficas dizem que até enquanto seres dentro da estrutura físico-molecular da coisa, nós estamos em evolução. Então nós estamos evoluindo. Tá? Quer a sua crença queira ou não, nós estamos evoluindo. Enquanto espécie, tem um desenvolvimento, tem uma seleção evolucionária que é feita. Tá? Por exemplo, estamos passando pelo Covid. Né? Alguns, dentro da eleição, né? Da seleção físico-metabólica, rodaram. Tá? Não conseguiram se adaptar ao vírus, faleceram, pereceram. E o vírus está evoluindo também. Então a gente está tendo que evoluir enquanto físico, enquanto saúde, e o vírus também está evoluindo. O vírus está concorrendo com a gente. Dentro de uma outra escala evolucionária, porque vírus não é considerado ser vivo dentro da biologia, tá? Mas dentro de uma outra escala evolucionária ele está evoluindo. E nós, dentro de outra, estamos evoluindo. O cavalo está evoluindo dentro de uma, o cachorro, o urso, o gato, a baleia. E assim nós vamos. A barata. Tá? Então, o que acontece? Eu coloquei essa história para vocês, por quê? Porque se você for ler, por exemplo, como Buda, tá?
Buda está lá, Siddhartha Gautama está lá dentro do palácio, ele é um príncipe. E a colocação que é feita para Siddhartha Gautama é exatamente essa. Ele está lá dentro do muro, foi criado com todo o cuidado, com as melhores coisas, para ele não ver desgraça, para ele não ver sofrimento no mundo. Tá? E aí quando ele sai, ele entende que, nossa, opa, eu tenho uma vida que não tem nada a ver com isso aqui. Está todo mundo sofrendo. Né? Então ele começa a querer entender qual é a origem de todo aquele sofrimento que tem. Então ele despenca. Olha só. Que nem Adão, ele despenca. Ele sai de uma vida de sofrimento e vai para uma vida de ter que entender como é que se vai sobreviver. Tá? Será que vocês entenderam mais ou menos até aí? Se vocês entenderam aí, dá um oizinho para mim aí. Tá? Eu não sei se eu vejo coraçõezinhos, né? Mas vamos tentar aí. Ou escreve, entendi aí, põe aí para mim. Tá? E aí nós passamos para outras alianças que estão no livro, tá bom? Oba, muito obrigado, Natânia. Sim. Tá? Então a gente vai falar, por exemplo, de Abraão, tá bom? Abraão é um negócio muito bacana, porque eu tenho duas histórias iguais, contadas por dois povos muito iguais. Tá? Ô, dona Cláudia, beleza. Tá? Então, vamos lá. Abraão, caso vocês não saibam, tá? Abraão e a mulher dele, Sara, né, queriam ter filhos e sem chance. Tá? Então, Abraão estava com mais de 70 anos, nada de filhos, a mulher dele idosa também, nada de filhos, eles pedem para Deus, tá? E sem chance. Aí Sara, a mulher de Abraão, olha para ele e diz assim, não vou conseguir ter filhos, como era o costume da época, tá? Diz para ele assim, beleza, tá? Tem aqui a minha escrava, que é a minha preferida, é a mais próxima de mim, você pode ter um filho com ela. Tá? E desta união nasce o primogênito de Abraão, tá bom? E aí o cristão vai dizer que é Isaac, porque Isaac é o filho dele com Sara, e o árabe vai dizer que não, que o primogênito dele, certo? É o filho dele com Agar, que é a escrava, que é Ismael. Tá? A vida de Abraão já era suficientemente difícil, tá bom? Por quê? Porque Abraão, que é quem no livro vai fazer a primeira aliança com Deus, ou Deus vai fazer a primeira aliança com ele, já é um amaldiçoado crônico. Opa, palavra pesada, né? Mas é assim mesmo. Não por causa dele pessoalmente, mas por causa do povo dele. Tá? A estrutura bíblica tem menções muito ruins, né? O povo da antiguidade tem menções muito ruins a um espaço geográfico que se chama Ur. Né? Ur é amaldiçoado. É uma terra de gente violenta, é uma terra de gente egoísta, de povos que não são muito honestos. Tá? E Abraão é de Ur. Olha que bacana. Tá? E o povo da região de Ur está morrendo porque não tem água. Né? Estão vivendo um dos períodos onde não tem comida, não tem nada. Tá? E ele olha para o povo e diz assim, beleza, eu estou indo embora, eu vou atrás de água. Tá? E ele vai. Tá? E ele vai chegar, né, no que a gente chama hoje de Oriente Médio. Tá? Certo? Na região onde acontecem a maioria das histórias bíblicas são contadas nessa região. Ele faz uma migração para encontrar comida para o povo dele. Então não bastasse ele ser um amaldiçoado, ele não consegue ter filhos e vai ter filhos com a escrava da mulher. Tá? Ele é agraciado com um filho chamado Ismael.
tá? E aí, depois de anos, certo? Sara pede um filho e Deus concede. E aí ele vai ter um segundo filho, não é o primeiro, segundo, que se chama Isaac, tá? Por que eu estou contando assim para vocês? Porque os dois povos contam a mesma história, tá? Abraão é pai de dois povos, de três, né? Que se nós não, porque eu não posso me colocar assim, né? Mas a maioria de vocês pode, tá bom? Tá? Os judeus, os hebreus e os árabes, a gente diz que eles são filhos de Abraão. Por quê? Um descende de Ismael, um povo, os árabes, descendem de Ismael, e os hebreus descendem de Isaac. E nós, ou a nossa turma aí, que se auto-intitula cristãos, tá? Certo? Descende dos filhos, porque vocês acreditam em Jesus, né? Tá? E vocês, enquanto cristãos, são filhos dos judeus, porque Jesus nasceu. Deixa eu contar um negócio para vocês aí. Vocês não têm muito entendimento. Jesus não é cristão. Deve ser segredo. Não é assim. Jesus não é cristão. Jesus era judeu. Ele foi criado como judeu. A fé que ele professava era judaica. Cuidado com a bobagem que você fala aí na vida. Judeu. Tá bom? Tá? A ascendência dele é Abraão. Só um detalhe, desculpa, né? Não sei se vocês sabem, mas... Vamos lá, título de curiosidade, tá bom? E aí os dois povos contam a mesma história, tá bom? Os árabes contam que Ismael, tá? Que Abraão, o anjo apareceu para Abraão e disse para ele que Deus mandou ele sacrificar o filho. E esse filho é Ismael, tá? E que ele teria que matar o filho dele a apunhalada, tá? E quando ele vai apunhalar o filho, a faca não corta a criança, tá? Essa é a história de Ismael. E o cristianismo nasceu depois da morte de Jesus. No, sir. Também não, tá? Cristianismo, você tem que entender que dentro da pré-estrutura são todos profetas. Jesus é uma linha profética e ele vai ser aceito pelos catecúmenos, tá? E os catecúmenos que se reúnem nas catacumbas vão começar a eleger os apóstolos de Jesus para montarem uma confraria, e essa confraria vai eleger, né, Pedro institucionalmente como patrono de uma nova igreja, de um novo tempo, né, baseado naquilo que a gente diz que nos evangelhos são os relatos daquilo que Jesus disse, certo? Então, Jesus teoricamente diz para Simão, Pedro, né, que ele vai ser a pedra fundamental da igreja, né? Embora Pedro não seja santo dentro da linha da igreja, tá? E não exista menção direta de que ele foi o primeiro papa, mas é assim que a coisa é. Mas, né, o cristianismo nasce depois, né, oficialmente, depois que os catecúmenos começam a pregar que as religiões hebraicas têm que aceitar todos os povos dentro da comunhão. Não é pão e vinho, é conversar, é explicar sobre as estruturas, explicar sobre os mandamentos e sobre a fé da maneira como ela é a fé em um Deus único. É assim que nasce o cristianismo, tá? Mas voltando lá, então os árabes contam a história de Ismael, tá? E os cristãos, os hebreus e os cristãos depois contam a história de Isaac, que é exatamente a mesma história, tá? Que o anjo avisa para ele que ele, sinal de obediência, ele vai ter que sacrificar o filho, certo? E aí ele leva Isaac para o altar, e quando ele vai matar Isaac, né, aparece o anjo e diz: ô, tá louco? Não precisa não. Mata meia dúzia de ovelha aí, porque você é obediente de carneirinho, e oferece os carneirinhos e
segue a vida, tá? E essa aliança é uma aliança de obediência, onde Abrão vai se tornar Abraão, vai botar mais um Aleph no nome dele, e a partir daí ele vai ser o pai de povos incontáveis como grãos de areia, tá bom? Povos que vão ser criados dentro da fé. Essa é a primeira aliança, tá? E dentro da fé, ele já é questionado, porque se ele tem que expulsar o filho mais velho dele, que é o que diz no livro, que a Sara e Agar começam a se pegar as duas, a se odiar, certo? E Sara, como a primeira mulher, diz, opa, não quero mais essa mulher aqui, muito menos esse filho, já que eu tenho o meu, e o meu filho, já que eu sou a tua primeira mulher, é o teu primogênito, o que é uma sandice, que primogênito é o primeiro filho que nasce, né? Se o mais velho dele é Ismael, o primogênito é Ismael. Não estou querendo discutir, é simplesmente entendimento de como as coisas são. Entendeu, meu querido? Tá? Isso é princípio de fé e tem uma grande diversidade sobre o nascimento real, institucional do cristianismo. Tá? Mas você diz assim, então a fé está sendo, pessoa que tem fé, que é Abraão, está sendo colocado à prova. Tá? E aí tem uma corrente do Islã que diz que existe uma dissonância dentro da fé ou dentro da servidão a Deus, aos princípios de Deus. E aí Abraão, junto com Ismael, vai erigir um templo para colocar o meteorito, que a gente chama de Kaaba, que é a pedra do Islã, na cidade de Meca. E isso vai ser uma viagem que Abraão vai fazer com uma certa constância, muitos dizem que anualmente, para visitar o filho Ismael, com quem ele não rompeu. Tá? Porque dentro do princípio judaico, você vai entender que Ismael, quando o pai diz que ele tem que ir embora, ele já está na idade de sair para ter a família dele, para cuidar da mãe dele. Tá? Certo? E Isaac ainda não tem idade para cuidar da família dele. Então, não tem filho abandonado nessa brincadeira. Tá? E como vocês bem sabem, os povos não têm muita fé a partir daí. Então, Deus faz uma aliança e vocês jogam na lata do lixo. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês têm que aprender a ter compromisso com as coisas. Tá? Essas arcas... Ouvi falar de 12 arcas, e que essas arcas são renovadas a cada 12 mil anos. Isso é correto? Não! Tá? E que essa informação tem a ver com alianças. Também não. Tá? O que se diz é que, isso é muito depois, são os filhos de Jacó, tá? E que cada um deles tem uma função que também é nominada como arca. Já vamos chegar aí. Tá? Então o que acontece? Essa primeira aliança vai para o saco. Tá? Nós temos a aliança de Noé. Qual é a aliança de Noé? Tá? Deus chega para Noé, tá? E olha para ele. Noé é neto de Matusalém, tá bom? Filho de Matusalém. Tá? Herança de Matusalém como o ser mais velho dentro do Codex Bíblico. Tá? E ele olha e diz assim, querido, né? Isso aqui está um lixo. Tá? Ninguém tem fé, ninguém é observante, o mundo é promíscuo. Tarararará, e Noé diz, não é assim não. Está cheio de gente boa por aí. Certo? E aí Deus fala para ele, então acha para mim. Tá? Acha para mim. Tá? E aí Noé sai procurando e infelizmente ele não acha. Então Deus manda ele construir uma arca. Aquela história bonitinha que vocês conhecem. Ele tem que botar dentro da arca um casal de cada animal que existe. Aí tem um monte de idiota que brinca com isso e diz, botou dragão de Komodo, botou galinha da Angola, essas coisas assim, né? Isso é fora do princípio da fé, então eu não quero discutir isso aí. Mas é mais ou menos assim. Tá? E aí,
esse povo, que é o povo de Noé, ganha uma outra oportunidade, uma aliança, né? Que essa é a aliança do arco-íris. Então Deus diz que vai acabar com tudo, tá bom? A Bíblia relata um dilúvio, todos os povos da antiguidade também relatam diversos dilúvios, tá? Só para vocês entenderem que codificações existem dezenas delas, tá? E depois de 40 dias de chuva, a chuva para, obviamente que ela vai levar mais várias semanas para você ter condição dessa arca parar no Monte Ararat, tá? Tem uma linha de pesquisa que diz que existe realmente uma arca das mesmas dimensões no Monte Ararat, tá? Já fizeram até perfuração no gelo, conseguiram tirar um pedaço da madeira, tá? Mas o importante é você entender assim, Deus fez uma aliança, botou o arco-íris lá, que é um símbolo de aliança, certo? Desce Noé e os 3 filhos, certo? Deus diz como a terra tem que ser separada entre os três filhos e começa a zona imediatamente. Tá? Então, apesar deles terem sido salvos por Deus, os filhos de Noé não querem a terra que foi designada para eles. E, literalmente, eles começam a brigar porque cada um quer o que é do outro. O que a gente quer dizer com isso? Que você faz uma aliança de compromisso e aí você não aceita o que você recebe. É bem assim mesmo. Tá? Vou dar outra para vocês. Outra aliança bacana. Tá? A história de José do Egito. Tá? Lembra que são todos renascimentos. Tá? Da aparente insatisfação de Abraão, do conflito, nascem 2 das grandes religiões do mundo e depois a terceira, que é o cristianismo. Tá? De Noé nascem correntes filosóficas, certo? Que vão falar que o grande mal é de Adão, mas que ele tem redenção, certo? E que Deus dá novas oportunidades cada vez que você aceita se renovar, tá bom? Aí tem a outra que é José do Egito, né? Que aí já entra Jacó. Jacó é um dos filhos e tem trocentos filhos, né? 7 anos de pastor, Jacó serviu Labão. Ele quiser casar com uma filha, certo? E Labão deu outra para ele, deu a mais velha e falou: aí, querido, você trabalhou 7 anos para mim, eu te dei uma filha, porque a que você quer, você precisa trabalhar mais 7 anos. Ele trabalha mais 7 para conseguir casar com quem ele quer. E aí ele tem 12 filhos, tá? Na verdade ele tem 14, mas são 12, né? Os 12 primeiros, para os 12 primeiros são dadas funções, tá bom? Que aí essa é a origem das 12 tribos, ou das 12 arcas, tá? Cada tribo tem uma função dentro da humanidade. Uma é evangelizar, a outra é ser juiz, a outra é ser guardiã dos costumes, a outra é ser guardiã das famílias, e assim não vão, tá? Cada uma tem a sua função, tá bom? E os filhos, né? De novo, história de filho com a minha mulher preferida, tá? Então, os filhos mais velhos são filhos de segundas mulheres, tá? E aí nasce José. José é o filho que é chamado de filho da aliança, o filho da mulher preferida de Jacó, tá? E ele é criado de uma maneira diferente dos outros filhos, que ele é criado para ser diferente, ele é criado para receber dons divinos. E os outros estão trabalhando no campo, cuidando de rebanho, arando terra, tá? Fazendo o trabalho pesado, e esse está aqui sendo abençoado. E eles ficam tão felizes, mas tão felizes que eles têm um irmão abençoado, que eles vendem esse irmão como escravo, tá bom? E ele vai parar no Egito como escravo, tá? Só que ele tem um dom, o dom dele é interpretar sonhos, tá? Certo? E quando ele está lá preso,
certo? Ele é chamado, primeiro ele vai trabalhar como escravo, ele vai trabalhar na casa de Potifar, certo? E a esposa de Potifar vê que ele é ótimo, certo? E aí ela tenta seduzi-lo, ele recusa, ele é preso, tá? Por ter tentado seduzir a esposa de Potifar, e aí ele fica preso num calabouço, tá? Mas nesse calabouço ele vai, à medida que as pessoas vão sendo presas lá, certo? Ele vai conversando com as pessoas sobre os sonhos que ele tem, que são sonhos visionários, tá? E depois de alguns sonhos ele é chamado pelo faraó para interpretar um sonho, que é o sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, e ele interpreta esse sonho dizendo para o faraó: querido, né, precisa plantar durante 7 anos, que nós vamos ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de desgraça, tá? E aí ele é eleito, chamado pelo faraó, que perdoa ele, tá? E dá para ele a condição de Saniat Paleat, ou seja, primeiro-ministro, né? Aquele que fala em nome do faraó, né? Para organizar isso aí. Então ele organiza toda o plantio e colheita e aguarda a construção dos silos para guardar os grãos, para esperar a época de desgraça, tá? E quando começam os 7 anos de desgraça, de seca, tá? Os outros povos que estão todos passando necessidade vão para o Egito, certo? E aí ele recebe os irmãos mais velhos, que não sabem quem ele é, né? Que estão lá pedindo comida. E aí ele prende o irmão mais novo, né? Dizendo que ele roubou, né? Que eles roubaram, que eles foram até lá, foram bem recebidos, foram cuidados, e que eles precisam trazer o pai deles para libertar o filho mais novo, certo? Porque eles roubaram, tá? E aí eles voltam, né, para buscar Jacó, e quando Jacó chega, ele se apresenta. Ele diz: ó, sou irmão de vocês, ó. Vocês foram uns sacanas, beleza? Mas eu vou acolher vocês e as suas famílias aqui, e liberta os irmãos, tá? E essa turma vai trabalhar no Egito. Vão todos viver no Egito, supridos no meio da desgraça toda, tá? Aliança, faz aliança, cura, né? O Egito precisa de gente para trabalhar, e está dando comida, e os outros povos precisam do Egito para serem alimentados. Uma troca, olha só. Uma aliança entre homens. Muito tempo depois nasce Moisés. Moisés nasce na época do censo egípcio. Tá? O que é o censo egípcio? Tá? O faraó Sete diz assim: opa, está nascendo mais escravo do que egípcio, certo? Muito mais escravo que egípcio. E esses caras daqui a pouco, pelo aumento da população, vão ameaçar o nosso reino, tá bom? Então, vocês vão em todas as casas e ver as crianças nascidas mais novas e pode matar. Mata porque a gente precisa reduzir a população, tá? E uma dessas crianças é salva. É a história lá de Parará. Isso que é perdoar, José do Egito. É exatamente o que a gente está propondo para vocês. Reconciliar, perdoar. Reconciliar, perdoar. Reconciliar, entender, perdoar. Perdoar, amar, dar outra oportunidade. A gente está aqui dando oportunidade para vocês verem se vocês vão refazer um mundo diferente. De cuidado, de respeito, de perdão. Tá? E aí essa criança nasce Moisés, filho de Hebreus. E ele é colocado no rio. Tá? Se ele é colocado no rio do lado de onde a mulher do faraó toma banho, né? Tá? Mas ele chega na casa do faraó, certo? Que não devia ser burro, né? E sabe que não fez filho, né? Mas ele é acolhido, tá bom?
E ele cresce como príncipe do Egito. Príncipe do Egito. Tá? Junto com Ramsés. Ramsés é o filho que é criado para ser o faraó, a estrela da manhã, tá? A estrela do Egito. Certo? E aí eu pergunto assim para vocês, olha que legal, na idade adulta, tem alguém que chega para Moisés, tá? Certo? E diz para ele assim, opa, e aí tudo bem com você? Como é que você tá? Estás achando que você é egípcio? Você não é, cara, tá? Você não é. Além de ser meia boca, um príncipezinho meia boca, tá? Por quê? Porque Moisés era gago, ele tinha problema de fala, certo? Você não é nem egípcio, cara, tá? Então esse povo que tua família tá judiando aí, é o teu povo, tá? E aí ele começa a ver o castigo que tá sendo para os escravos, certo? E aí ele foge. Foge por quê? Porque ele vai defender um ancião e ele mata um trabalhador, um capataz. Ele mata. E como a lei do Egito é matou, morre, certo? Tá? Ainda é baseada na lei de Italião, matou, mata, certo? Ele foge, tá? Ele foge e é recebido pela família de Jetro, tá? E Jetro diz para ele que ele tem um lugar no mundo. E ele casa com a filha mais velha de Jetro, tá? E aí ele vira pastor de ovelhas. E como pastor de ovelha, uma ovelha vai embora, ele entra numa determinada gruta para procurar essa ovelha, e aí ele vê a transformação, ele vê a sarça ardendo, e ele ouve Deus falar com ele assim, tudo bem com você? Como é que você tá? Eu sou Deus, cara. Tá? O meu povo, o teu povo está sofrendo lá no Egito. É você que vai até lá para tirar esse povo de lá. Tá? E aí você imagina você voltando para casa de onde você nasceu, para ir lá e tirar todo mundo que está trabalhando lá? Que gostoso que é. Tá? E ele é recebido pelo irmão, por Ramsés, que perdoa os crimes dele, convida ele para voltar, e aí ele começa com a história de que Deus mandou ele levar, ele ir até lá para ele resgatar o povo do Egito. E aí, o faraó disse para ele, sem chance, Ramsés fala, e meu irmãozinho, não enche meu saco, cara. Legal, esse povo tá aqui, eu não vou libertar ninguém, não tem que libertar ninguém, mesmo porque eu sou estrela da manhã e da noite, né? O mundo faz o que eu quero, tá? E aí Moisés começa a dizer para ele, teu povo vai começar a sofrer, vocês vão ter pragas, vocês vão... Tá? Ele vira o arauto de Deus e faz manifestar as pragas no Egito, tá bom? E isso culmina com a fuga do Egito depois da morte do primogênito de Ramsés, tá? Morre de peste, né? E aí esse povo, o Ramsés teoricamente deixa o povo embora, tá? E o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, né? No milagre da abertura das águas, tá? E quando as águas fecham, o povo de Israel já passou, indo para a terra prometida, a terra onde vai ter leite e mel, onde eles vão ser abençoados. Tá? E, literalmente, Moisés coloca a casa do irmão dele em desgraça. Tá? O irmão com quem ele foi criado. Olha que gostoso que é isso aí. Que passagem gostosa. Tá? Ele é o causador da desgraça do irmão. Tá? E além de tudo, ele levou um povo para o Egito, que tirou do Egito para a terra prometida. Tá bom? E aí eu vou perguntar para vocês que devem ter lido uma parte do livro. Esse povo que saiu e que está liberto, chegou do outro lado, na terra prometida, e esse povo vai estar agradecido, não vai? Esse povo vai estar feliz. Vai dizer que Deus é sensacional, ou esse povo vai começar a encher o saco de novo? O que vocês acham? Tá?
O povo literalmente não é nada agradecido. Essa é a verdade. Tá? O povo quer reclamar. Tá? E aí Moisés tem que deixar esse povo lá, que está sendo suprido com pão que cai do céu, tal do maná que cai do céu. Tá? E ele sobe o monte para conversar com Deus. Olha só. Tá? E aí quando ele desce, está todo mundo cultivando outros deuses. Está todo mundo lá com bezerro de ouro. Tá? E José volta para lá para buscar as tábuas da lei. E ele desce com uma lei moral de novo. Tá? Amarás Deus sobre todas as coisas. Honrar teu pai e tua mãe. Não matarás. Não roubarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Assim nós vamos. Tá? Os chamados 10 mandamentos. Tá? Que a gente continua não seguindo até hoje. Olha que bacana. Tá? Por quê? Que a gente não faz aliança. A gente só renasce. A gente só ganha outra oportunidade. Tá? E quando eu fiz a live de ontem, como eu fiz as outras, eu expliquei para vocês que vocês têm que começar a procurar redenção. Para procurar redenção, vocês precisam falar a verdade do que vocês fizeram de errado. Ou do que vocês fazem de errado. E vocês precisam se arrepender, perdoar a vocês mesmos, tá? Vocês precisam reconhecer o mal que vocês fizeram para as outras pessoas e pedir perdão, ainda que não seja, que não tenha sido a sua intenção, certo? Mas se você sabe que desandou, você deveria fazer uma conciliação. Nós estamos na época da conciliação, tá? Porque o cristão conta a mesma história, certo? Do mesmo jeito que Moisés libertou o povo escravo, tá? Jesus libertou vocês enquanto povo escravo do pecado, tá? Ele foi preso, julgado e condenado injustamente para ficar com os pecados de vocês, tá? E devolver para vocês a vida eterna e o perdão incondicional dos pecados. E eu tenho a impressão de que muitos de vocês, quando escutam esse tipo de colocação, dizem assim: opa, olha que maravilha, eu estava com tudo sujo, estava todo ferrado, eu estava condenado, ai que bacana, aí vejo Jesus lavou toda a minha roupa, arrumou a minha casa, em vez de eu ter que ser observante, eu vou poder fazer todas as melecas que eu quiser de novo, que a minha ficha está limpa. Eu acho que foi isso que vocês entendem. Porque se não é isso que vocês entendem, está na hora de vocês começarem a fazer o certo. Se não é isso que vocês entendem, está na hora de vocês começarem a agradecer pela ajuda que vocês têm. Está na hora de vocês reconhecerem a ajuda que vocês têm. Está na hora de vocês reconhecerem as pessoas que vocês amam, que não são propriedades de vocês. Elas são empréstimos que Deus dá. Está na hora de vocês agradecerem pela água que vocês tomam, pela água do banho de vocês, pela comida da mesa de vocês, pelo trabalho que vocês têm, pelo aprendizado que vocês têm, pelas mãozinhas, pelos pezinhos, pelo corpinho, para vocês conseguirem andar com as próprias pernas. Por isso que vocês têm que agradecer. E ninguém devia ter que dizer isso para vocês. A gente não tinha que ensinar isso aí. Isso é o que a gente diz de inato. Do mesmo jeito que uma criancinha, e olha que bacana, tá? Como eu fui pai de 4 naturais, beleza, meus filhos de nascimento, tá? Os meus filhos de nascimento, como todas as crianças, tá? A criança pequenininha, ela sabe. Ninguém ensinou para ela o que é certo e o que é errado, tá bom? Mas quando ela faz errado, quando ela está tentando fazer as primeiras coisas da vida,
Quando ela sabe que ela vai fazer errado, ela te olha com aquela cara de criança sacana que vai aprontar, né? Para te olhar, que é para ver o que você vai fazer. Por quê? Porque existe um conhecimento intrínseco que a gente chama de inconsciente coletivo. E a criança já sabe. Do mesmo jeito que ela sabe o que é certo e o que é errado. Talvez você não tenha um grande conhecimento sobre as coisas mais complexas, se elas são certas ou erradas. Tá bom? Mas um bom parâmetro para você são aquelas coisas que você fez na tua vida e você não sabe se estão muito certas ou muito erradas, mas que você sente culpa e que você sente peso. Tá bom? Como eu disse para você, o parâmetro é seu. Se você sente culpa ou se você sente peso, deixa eu inverter, se você sente peso ou se você sente culpa, se não está confortável, para você não deu certo. Para você não deu certo. Então são coisas das quais você precisa se desculpar. Não é comigo. Eu posso te ajudar a se desculpar. Posso te ensinar como é que faz. Tá? Posso te ensinar o caminho que está escrito no livro lá, que você não sabe. Tá? E aí você faz. Faz o processo de reconexão com Deus. Renasce para esse problema. Renasce para essa situação. Renasce para você ter a oportunidade de curar o seu trajeto. E se você cura o outro trajeto, você cura as pessoas ou os seres que fazem parte do seu trajeto. Se você tem ódio, culpa, mágoa, ranço, né? De um pai, de uma mãe que já morreram, e você acredita dentro da sua fé que eles foram para o céu, para o inferno, ou que eles vão nascer de novo, significa que eles estão vivos em algum lugar e que eles têm uma faixa de consciência em algum lugar. Então faz o trabalho de perdão e de reconciliação, independente de onde eles estão. Isso vale para aquela família que fez 200 abortos. Legal? Vai lá e se reconcilia com o filho que você poderia ter tido e não teve, que você escolheu, sei lá sob que circunstância, se reconcilia e libera. Liberta. Para que ele não tenha que ficar preso com você na sua dúvida, na sua mágoa, na sua culpa. Tá? Do mesmo jeito que eu coloco para vocês uma coisa muito simples. No livro, tá? E na doutrina está escrito assim, certo? Opa, você vai me negar, você vai me trair. Se Jesus já sabe qual é a novidade. Tá? Quando eu digo para vários de vocês, legal, que você está se enganando, que você não está me enganando, que você dá todos os sinais da caca que você está fazendo, da traição que você está fazendo. E traição não é só você dormir com outra pessoa, não. Traição são as suas falhas de compromisso. Isso é que é traição. Quando você diz que você vai cuidar de alguém, quando você diz que você ama alguém, que você respeita, e a tua relação é baseada em chantagem ou em abuso, isso é traição igual. Quando alguém está contando com o teu carinho, com o teu respeito, e você não está nem aí, porque você diz que você tem que ganhar dinheiro, que você tem mais o que fazer, isso é traição igual. Quando você deixa de fazer aquilo com o que você se comprometeu profissionalmente, é traição igual. Quando você nega os seus dons e pragueja, traição igual. Então aproveita esse período, tá? E faz esse caminho. Faça o seu caminho. Você não sabe fazer, tá? O Dinho vai botar de novo o e-mail aí, você manda lá, marca a consulta, pede ajuda, vamos trabalhar para você aprender o caminho da cura e fazer, e jogar esse peso na lata do lixo. Mas é na lata do lixo limpo, porque é verdadeiro, porque é respeitoso, porque é consciente, porque é emocional, que você reconhece e você faz o caminho. Não é da boca para fora, porque da boca para fora você não precisa de ajuda. Você chega lá no teu cantinho, vai lá na tua missa, fica lá e fala, olha, me sinto muito, hein? Eu sei que eu errei. Ai, eu errei. Eu sei que eu errei. Estou
arrependido. Aí sai de lá e fala, já pedi desculpa. Eu já pedi. Eu já pedi. Já pedi, Deus que tem que aceitar. Eu já pedi. Olha, isso é realmente muito amoroso. Não é, tá? É zero amor. É zero compreensão, zero entendimento. Tá? Então o livro, não só esse aqui, o Islã tem um, certo? Os budistas têm outro, os cristãos têm um, o judeu tem esse, junto com o cristão, que é livro de Salmo. Escolhe o teu caminho, mas faz. Faz. Para de botar a culpa em Judas, para de botar a culpa nos judeus, nos árabes, nos muçulmanos, nos cristãos, nos evangélicos, na tua avó, no teu avô, e vira responsável pela tua vida e faz você uma aliança com Deus. Opa! Chegamos no finalzinho da nossa live. 5 minutos do famoso esporro final. Tá? Que eu gostaria que não fosse assim, certo? E se você entender aí, sim, o problema está em você, não está em mim nem no que eu faço. Coloca verdadeiramente no papel da tua vida, para você, para o teu espírito, para a tua alma, para o teu perispírito, para a tua convicção, põe o que está de errado na tua vida. Sem desculpa. Porque ninguém está te julgando. Ninguém está te colocando culpa. É você com você. Fala a verdade. Fala a verdade da onde você tem dificuldade de resolver, de assumir, de fazer. Fala a verdade. Fala a verdade daquilo que você não consegue perdoar, daquilo que você não aceita, daquilo que você não esquece, da mágoa que você revive diariamente. Faz a análise das pessoas que você deveria amar porque você se comprometeu e você ama mais ou menos porque você não tem tempo, ou porque você não tem saco, ou porque as coisas não vão do jeito que você gostaria. E verdadeiramente assume o compromisso com aquilo que você é capaz de mexer, que você é capaz de curar, e pede ajuda para aquilo que você não tem maturidade nem entendimento para poder melhorar e curar. É para isso que a gente tem um canal, é para isso que a gente oferece ajuda para vocês. E faz conciliação por aliança verdadeira. Eu, Rodrigo, me comprometo com, e vou fazer. E cada vez que eu falhar, em vez de eu dizer assim, hoje eu não deu, é tipo regime. Hoje já comi pizza mesmo, então já foi. Tá? Não é assim. Tá? Aquele dia que você está de saco cheio, que você explodiu, que vai acontecer, legal, certo? Chega no final do dia e diz assim, olha Deus, olha Senhor não sei lá o que, olha Jeová, olha Alá, olha Sagrada Chama, olha energia criadora, sei lá o que, consciência cósmica. Hoje eu estou devendo, tá? Hoje surtei, certo? Sinto muito, mas hoje eu não podia ter mandado o povo plantar batata, mas eu mandei. Hoje eu me descontrolei. Assumo que me descontrolei, pisei na bola, passei da linha, tá? Peço desculpa verdadeiramente e amanhã eu vou retomar o meu caminho. Tá bom? Certo?
tá? Então, como de costume, certo? Nós, o nosso grupo sagrado e abençoado de oração, começa as orações da Sexta-feira Santa, certo? Às 6 horas da tarde da quinta-feira, tá? Então, de amanhã às 18 horas, até de hora em hora, tá? Não é a telecena, os números da telecena, certo? Mas de hora em hora nós fazemos as nossas orações, tá? Eu, particularmente, até às 6 horas da tarde do sábado, tá? Quem não aguenta ou quem escolhe que você vai fazer a tua oração, tá? A gente tem uma oração de egrégora, que foi a oração que eu escrevi no final do ano, tá? E que o Dinho vai ver como é que coloca na página aqui, e amanhã ela vai estar, ou daqui a uns 40 minutos ela vai estar na página aqui, tá? Como daqui até domingo é Páscoa, boa Páscoa para vocês, né? Não temos live na sexta, obviamente, porque, né? Dia Santo, vórtice de luz no universo, a gente trabalha para a luz e não trabalha com outras coisas. Então na live, na sexta-feira nós não temos live. Voltamos na próxima quarta-feira no nosso horário habitual, tá bom? Eu sou Rodrigo Pereira, certo? Trabalho na luz e para a luz há algum tempinho da minha vida, certo? Dediquei a minha vida à luz, continuo dedicando, né? E estou aqui trabalhando para que vocês vivam na luz, para que vocês transformem o mundo num mundo melhor. Obrigado pela audiência de vocês. Dúvidas, questionamentos no nosso e-mail, manda lá para mim que eu respondo. Fiquem com Deus. Amo vocês. Boa noite. Aceitem a cura, aceitem a transformação e renasçam para Deus com alianças verdadeiras. Boa noite. Beijo no coração de vocês.